Então, na minha opinião, o iOS 17 foi o pior iOS lançado até hoje e a Apple deveria reconhecer isso e trazer correções o mais breve possível. Galera, vou responder uma questão muito importante para você que quer comprar um iPhone 13 em 2024. Será que vale a pena comprar esse smartphone agora, neste ano de 2024? Olha, vou responder para você. Vou passar por aspectos aqui, como por exemplo a câmera, o desempenho, o acabamento do smartphone e até mesmo sobre a nova atualização que chegou para ele, que é o iOS 17. Tô tendo alguns problemas aqui, não tô contente, mas tô contente com várias outras situações também que vou passar nesse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Se você quiser comprar um iPhone 13 igual esse aqui desse vídeo ou outra cor, acompanhe nosso grupo de ofertas que lá tem desconto de verdade, tá bom? Não tô mentindo para você não. Na Black Friday chegou a aparecer por R$ 3.400 o iPhone de 128 GB. Agora não tá tanto esse preço, mas às vezes aparecem promoções muito boas próximo a isso, tá bom? Te convido a acessar lá, você me ajuda demais e eu te ajudo com desconto. E não esqueça de me seguir no Instagram, tem muito conteúdo exclusivo lá. Uma coisa que eu não posso negar que a Apple faz com maestria mesmo é o ecossistema. O ecossistema, para quem não sabe, é realmente a integração de aparelhos que possuem o mesmo sistema e que conversam entre si. Vou explicar melhor para vocês. Vamos supor que você aí na sua casa, no seu escritório, você tenha uma televisão da Apple, você possui o AirPods da Apple, que é o fone, você possui o MacBook e você possui um iPad. Todos esses equipamentos que possuem o mesmo sistema, é da mesma fabricante, eles vão se conversar entre si. Vamos supor, eu quero compartilhar um arquivo do iPhone para o iPad. Aí eu vou lá, pego meu iPhone, encosto no iPad, compartilho o arquivo, consigo fazer uma alteração dentro do iPad, passo do iPad para o MacBook e consigo reproduzir na TV da Apple. Apesar de que numa TV da Apple deve custar bem caro, aqui no Brasil não deve ser comum isso. Mas você entendeu muito bem meu raciocínio, né? Isso a Apple foi pioneira em fazer esse ecossistema, realmente. Acredito que foi uma das primeiras, se não a primeira em fazer isso, e realmente faz muito sentido para quem tem outros equipamentos da Apple pegar um iPhone 13. Vamos supor que você vem do 11, do 12 e você quer fazer o upgrade para ter o ecossistema mais renovado, com mais tecnologia. Aí sim vale a pena porque o iPhone 13 já está com o iOS 17 atualizado e também é um iPhone que faz jus com 2024, porque é um iPhone que funciona muito bem e com uma rapidez muito boa para abrir os aplicativos e para jogar inclusive. E assim como o ecossistema também, se você vem de um uso de um iPhone mais antigo, como por exemplo iPhone 8, iPhone 10R ou iPhone XS, você pode também fazer o upgrade para o iPhone 11, que é um iPhone mais novo, é um iPhone que caiu de preço e assim como eu disse também é um iPhone que tem um ótimo desempenho e que ainda está com uma bateria até que boa. E para quem principalmente está no iPhone XR, que é um iPhone que já foi retirado de linha e não vai receber mais atualizações a partir de 2024, pegar esse iPhone aqui é um ótimo custo-benefício. Além de ter um acabamento melhor, vai ter o sistema atualizado, vai ter também a integração com outros aparelhos da Apple melhorado e sem falar também a câmera vai estar melhor e o desempenho dele vai estar impecável. E também uma outra coisa importante, se você fizer muita questão, o 5G aqui funciona perfeitamente e está funcionando muito rápido mesmo aqui na região de São Paulo. E se você morar em outra capital, também não vai ficar desamparado quanto ao 5G. Não posso negar também que a construção desse smartphone é uma construção impecável. A Apple, tem que aplaudir eles porque realmente é um smartphone muito bem construído. Temos vidro na traseira, as câmeras são bem escondidinhas mesmo, não tem tanta protuberância em relação ao módulo de câmera. Você põe uma capinha fina aqui e você resolve completamente o problema. O vidro branco, que é dessa cor aqui, não deixa tanta marca de dedo aparente, apesar de pegar bastante, você não enxerga tanto. Esse módulo de alumínio aqui é um módulo fosco, muito bonito mesmo. A pegada desse smartphone é muito boa, cara. Na minha opinião, uma das melhores pegadas de smartphone que eu tenho atualmente aqui no meu setup de smartphones. Ele empata praticamente aqui com o S23 da Samsung, que é do mesmo tamanho que ele. E smartphones portáteis, smartphones leves, como nesse caso, e com espessura bem fininha mesmo, são smartphones que qualquer tipo de usuário vão se adaptar perfeitamente, desde o usuário que tem uma mão maior do que o usuário que tem uma mão pequena. E a tela dele também tem uma proporção, que é uma proporção diferente, 19,5 por 9, que ela é um pouco mais larga. Então, dessa forma, para smartphones que são compactos como o iPhone, consegue ter uma ótima empunhadura, um ótimo aproveitamento de tela também, com esse aspecto mais largo. Também nós temos a certificação IP68 que a Apple vem trazendo para os novos modelos de iPhone, que você pode submergir seu aparelho em água doce por até 1,5 m de profundidade e 30 minutos. Recomendo fazer isso? Não, não recomendo. Eu acho melhor você se proteger, remediar quanto a isso, né? Não deixar o smartphone perto de piscina, não saltar na piscina com ele. Mas se um dia acontecer de você deixar cair na piscina ou alguém te jogar na piscina, festa de ano novo é assim, né? E também se tomar uma chuva aí acontecer, aí tudo bem, você vai estar
tranquilo, sossegado, porque o IP68 faz realmente seu smartphone não queimar com água. Muita gente pergunta, será que o iPhone funciona 2 chips? Funciona. Funciona assim, ó. Vocês estão vendo aqui que o sinal de rede está pegando 2 chips, ó. Realmente dá para você colocar, ó, Vivo, claro, tem TIM também, você pode escolher qual você quiser, mas a gaveta de chip aqui, ela só vai ter suporte apenas para um nano SIM, ou seja, você consegue colocar apenas um chip físico. O outro chip você tem que colocar eSIM, aí você tem que ver com a sua operadora se tem o trabalho de você pagar por isso, se tem que fazer plano. Nós operadoras realmente aqui no Brasil é complicado, elas dificultam ao máximo para você conseguir colocar um eSIM no seu smartphone. E esse realmente é o ponto negativo de não ter 2 chips físicos e também não tem entrada para cartão de memória. Então você vai ter que se contentar e se virar com o armazenamento do seu smartphone. O multimídia desse aparelho é muito bom também, a saída de som dele é nessa parte de baixo e também aqui na onde você escuta as chamadas dele. Então o som é uma calibração muito boa, os graves batem forte realmente. O som da Apple nunca teve decepção para mim. Eu já tive iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12, conheço amigos que têm MacBook também que falam que o som é muito bom e eu costumo reparar em festas aí, em lugares que o pessoal trabalha profissionalmente com som, eles usam o Apple porque a Apple realmente é referência em áudio. A tela do iPhone 13 é um aspecto que eu vou negar para vocês não, eu não curti tanto. Por quê? Porque é a mesma tela que é usada no iPhone 12 e continua do iPhone 14, no iPhone 15, usada a mesma tela. Então são 4 gerações com a mesma tela, 12, 13, 14, 15. O que mudou? Mudou em relação ao brilho, as cores ali, mas continua com essa tela 60 Hz. Cara, uma tela 60 Hz atualmente é um retrocesso gigantesco, é um apelo à tecnologia. Porque apesar de ser uma tela comum mesmo, não ser uma tela de baixa qualidade, ser uma tela OLED, até boa qualidade de cores, não vou negar para vocês que às vezes o amarelo dos brancos aqui incomoda um pouco, mas é uma tela ok. Mas por que não colocar 90 Hz ou 120 Hz? Ou até mesmo uma tela adaptável? Segue o exemplo, por exemplo, do S22, que é uma tela adaptável, ou até mesmo acredito que o S21 tinha uma tela 120 Hz, já que é o concorrente desse aqui. Tá bom que economiza mais bateria ter 60 Hz, mas também incomoda para quem vem de uma tela 120 Hz. Vamos supor que eu queira trocar meu S23 por um iPhone 13. Eu não vou conseguir vender meu S23 e comprar um iPhone 13 e vou voltar para uma tela 60 Hz. Eu vou me incomodar muito com isso. Porque mesmo que o sistema seja fluido e diminui um pouco dos gargalos dos 60 Hz, ainda assim é um atraso para a tecnologia essa quantidade de frame rates para a tela. As bordas da tela são bem pequenininhas também, não incomoda tanto, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor nessa relação aqui de bordas, e o Note incomoda muitas pessoas para quem, por exemplo, vem de um S23 ou de um celular da Samsung que é simplesmente só uma bolinha na tela. Então, essas questões de Note, de borda, pode incomodar sim pessoas mais perfeccionistas, apesar de que eu utilizei Android, depois fui para iPhone, depois voltei para o Android de novo, é tudo uma questão de costume, mas eu não devo negar para vocês que essa abertura do Note e as bordas aqui são algo que poderia ser melhor. Bom, agora uma coisa que eu tenho que elogiar de verdade mesmo a Apple é sobre o desempenho desse smartphone aqui. Cara, não tenho nada para reclamar dele, sim somente falar bem, porque o processador que tem aqui é um Apple A15 Bionic, possui apenas 4 GB de memória RAM, mas ainda assim o iOS faz um ótimo gerenciamento de memória RAM, do processador, da GPU que é integrada ao processador. Então o trabalho aqui de conversa entre os hardwares aqui dentro do próprio smartphone é muito bom mesmo. E eu vou mostrar para vocês, né, teste sintético de benchmark do AnTuTu aqui, que ele faz uma pontuação absurda de 1.253.000 pontos. Isso é um smartphone que estou falando de 2 anos e meio atrás. E para GPU ainda a pontuação é muito boa para iPhone, porque o que aparece aqui de fato, às vezes outros smartphones, como por exemplo o S22, faz uma pontuação superior que essa aqui, e ainda assim o iPhone consegue ser superior em jogos. É o melhor smartphone que eu já peguei para jogar na minha vida, o iPhone, cara, porque realmente ele pega uma ótima taxa de frame rates, não cai desempenho de maneira alguma, e é um smartphone que roda liso qualquer coisa que você colocar nele. O teste do Geekbench 6 eu também fiz aqui para mostrar para vocês, ó. É absurda a quantidade de pontuação que ele consegue fazer no multicore e no single core. É muito maior do que qualquer celular Android aqui da faixa de preço entre 3 e 4 mil reais. Então, quanto ao desempenho, eu não tenho nada para reclamar e somente aplaudir mesmo, porque a Apple faz um ótimo trabalho e realmente o smartphone é super fluido mesmo. O Android se inspira muito no sistema da Apple, cara, que faz realmente a integração perfeita entre hardware e software. Ou seja, o iOS consegue se entender muito bem com os aspectos aqui de
de memória, de processador e faz com que esse smartphone seja rapidíssimo. E sobre a bateria dele, possui 3.240 mAh. É um smartphone que não traz carregador na caixa, isso é uma vergonha na minha opinião, já teve até aspectos aí de justiça envolvida, Procon, mas não adiantou nada, a gente tá no Brasil aqui, só serve para Samsung colocar na caixa, a Apple não colocou, infelizmente. E o carregador dele suporta apenas 20 watts, ou seja, você tem que comprar um carregador, mas se você comprar de 30, 35 watts não vai fazer diferença nenhuma, que ele vai limitar a 20 watts de carregamento, demora quase 2 horas para carregar, isso é uma vergonha. E o cabo dele também é um cabo branco, que na minha opinião é um cabo de baixa qualidade, pelo preço que se paga desse smartphone aqui no Brasil. Poderia ser um cabo preto, um cabo de tecido com melhor qualidade, igual tá vindo nos iPhones 15, e que poderia sim ser um cabo que trouxesse mais segurança na hora de você transportá-lo aí dentro da sua mochila de um lugar para o outro. A autonomia desse celular aqui antes do iOS 17 era uma e depois do iOS 17 é outra. Antes de atualizar, a minha esposa que usa esse celular aqui estava fazendo em média, cara, 8 horas de tela até 9 horas de tela com umas 18 horas de autonomia, ou seja, às vezes passava de até um dia para o outro sem fazer o carregamento. Isso era uma benção mesmo, a bateria era a melhor que eu já tinha visto, mas depois que atualizou para o iOS 17, misteriosamente perdeu-se 2 horas de tela, agora está fazendo 6 horas de tela e com 15 horas, 16 horas de autonomia, ou seja, perdeu em relação ao que tinha anteriormente. Se fosse no iOS 17, agora são 15h48, estaria com pelo menos aqui uns 78, 80% de bateria, ou seja, 12% a mais do que está aqui, 68%. Então, realmente, cara, eu não sei se é a saúde da bateria que caiu um pouco aqui, ó, porque nesse 1 ano de uso caiu aí 5% só, mas foi curiosamente depois que atualizou para o iOS 17, tá dando 6 horas de tela, então é algo assim que me deixou chateado, cara, porque a Apple tem o histórico de trazer atualizações pontuais para todos os dispositivos e por um longo espaço de tempo, mas está prejudicando mais a bateria do que deixando ela melhor ou preservando aquilo que ela já era. E por falar em sistema também, eu não posso deixar de falar para vocês aqui alguns problemas que eu venho percebendo no iOS 17 que ainda não foram corrigidos, alguns deles. Por exemplo, você vem aqui, começa a assistir uns Reels, aí você começa ali, fica ali 30 minutos, né, assistindo alguma coisa, a hora que você vai notar o celular está super quente nessa região e o iPhone não tinha esse histórico de superaquecer desse jeito no Instagram. Ele aquece às vezes quando você está jogando, o que é absolutamente normal, acontece com qualquer smartphone, mas visualizando Reels no Instagram, foi depois dessa atualização que está deixando o iPhone quente, ou até mesmo simplesmente por fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp, você percebe que o smartphone está mais quente do que o normal. E olha que ainda já foi atualizado aqui para o iOS 17.1, nós já fizemos esse upgrade na atualização, melhorou um pouco, mas ainda assim para algumas coisas leves do dia a dia, como por exemplo navegar em redes sociais ou uma chamada, ainda está aquecendo e não passou. Isso me deixa muito chateado porque a gente compra o smartphone por longevidade na atualização, mas a atualização às vezes acaba fazendo mais mal do que bem. Então, na minha opinião, o iOS 17 foi o pior iOS lançado até hoje e a Apple deveria reconhecer isso e trazer correções o mais breve possível. Agora vamos falar sobre as câmeras dele. Todas as câmeras que tem aqui a frontal e as duas traseiras, que é uma traseira principal e uma ultra-wide, é 12 megapixels. As câmeras são excelentes, cara, excelentes mesmo. Para gravar vídeo, a Apple é a melhor fabricante para mim que existe. Apesar da Samsung estar muito pareja com a Apple, ainda tem alguns aspectos da Apple que eu gosto mais na gravação de vídeo. Mas para tirar foto é realmente bem parecido com o que a gente tem nos Androids. Às vezes alguns Androids, como por exemplo o S23, faz mais bonito do que ele. Mas o conjunto geral de fotografia aqui é muito bom, principalmente a câmera frontal. Muitas pessoas utilizam no Instagram para tirar foto, para gravar vídeo, porque ele funciona melhor no Instagram Stories e também para tirar foto ele deixa o aspecto da pele mais laranja. E isso para algumas pessoas já evita de fazer alguma edição de imagem para colocar nos stories e você consegue colocar do jeito que está aqui fotografado. Então realmente a Apple é muito boa em câmeras, apesar de ter 12 megapixels, a alternância de vídeo quando você vai gravar 4K 60, que ele faz isso em todas as câmeras, a alternância é suave, você consegue fazer isso de modo natural e também funciona muito bem nos aplicativos aí, como por exemplo TikTok, Instagram. A integração é muito boa mesmo, em câmeras eu não tenho nada que reclamar, eu vou deixar até um teste para você assistir depois, para você ver que tem uma qualidade muito boa mesmo em 2024. E sobre o preço agora, eu vou deixar um aviso muito claro para você não ser enganado para na hora de você comprar o iPhone 13 não pagar mais caro do que realmente ele vale. Antes da Black Friday, quando ainda não tinha lançado o iPhone 15, o preço desse smartphone estava variando em 4.200, 4.300 e estava bem caro ainda na minha opinião, porque já estava fazendo quase um ano que ele foi lançado e o preço não saía disso, 4.200, 4.300. Após o lançamento do iPhone 15, ele caiu misteriosamente aí para 3.900, 3.800
e é esse o preço atual que ele está custando em 128 GB de armazenamento, que é essa versão aqui. Na Black Friday, no dia da Black Friday, eu compartilhei no grupo de ofertas uma oferta de 3.400 desse smartphone. Nesse preço é imperdível, realmente está muito bom, 3.400 por ser iPhone, um iPhone 13 ainda de 128. Então qual que é o melhor preço para você pagar atualmente? Como nós não estamos mais na Black Friday, eu acredito que você pagar abaixo de 3.700 você vai estar fazendo um ótimo negócio. E eu estou falando de celulares novos, tá? Se você for comprar usado, você tem que tomar muito cuidado. Tem até um vídeo meu explicando testes que eu faço sempre quando eu vou comprar um iPhone usado. Tem que tomar cuidado com operadora, bloqueio, o e-mail, enfim, inúmeras coisas. Mas o meu balanço que eu tenho para dizer para vocês do iPhone 13 em 2024 é que sim, vale muito a pena, principalmente se você é uma pessoa que busca as câmeras excelentes para fazer um trabalho no Instagram, um trabalho no TikTok. Mas veja bem, presta muita atenção se realmente o iPhone é para você, porque às vezes um Android que custa metade do valor pode fazer o mesmo propósito para você e você ser muito bem servido com ele. Às vezes a integração faz sentido para você, as câmeras fazem sentido, a bateria, mesmo com o downgrade perante a atualização do iOS 17, seja boa para você também. Analisa bem, é um smartphone bom? É, mas algumas coisas decepcionam também, como qualquer outra marca.